Disputa pela prefeitura de Nova York gera embate entre o presidente Trump e o candidato Mamdani. Justiça da Flórida arquiva caso de brasileira acusada de abuso infantil. No Brasil, dezenas de suspeitos são presos em operação contra a facção criminosa nos estados da Bahia e Ceará. O Brasil News começa agora. Boa noite. Os eleitores dos Estados Unidos compareceram às urnas nesta terça-feira, último dia para escolhas de governadores, prefeitos, outros cargos públicos, além de propostas de emendas. A votação que termina nesta noite é a primeira eleição após o retorno de Trump à Casa Branca. Na disputa pela prefeitura de Nova York está o socialista democrata Zohran Mamdani, que é muçulmano. Ele enfrenta o ex-governador democrata Andrew Cuomo, que concorre como independente, e Curtis Sliwa, candidato republicano. Na segunda-feira, Trump declarou apoio a Cuomo, incentivando seus eleitores a votarem no ex-governador. Trump ainda escreveu na rede social Truth, abre aspas, se o candidato comunista Zohran Mamdani vencer a eleição para prefeito da cidade de Nova York, é altamente improvável eu contribua com fundos federais. Fecha aspas. A Justiça da Flórida arquivou o caso de uma brasileira acusada de abuso infantil. A repórter Lorena Gomes tem as informações. A brasileira Valquíria Cassini passou quase 2 anos em prisão domiciliar, acusada de abuso infantil transmitido ao vivo. Recentemente, a promotoria solicitou o encerramento do caso, citando novas informações que levaram ao arquivamento, mas sem detalhar o conteúdo das provas. A defesa da brasileira afirmou que as acusações foram fruto de uma vingança de um ex-namorado que teria manipulado os filhos para mentir contra ela. Valquíria e o companheiro Ryan Londono e o filho Matthew Cassini haviam sido presos em março do ano passado, suspeitos de filmar e transmitir os supostos atos envolvendo menores em troca de pagamento. E um ex-policial do condado de Volusia foi preso, acusado de envolvimento em um esquema de fraude com cheques. Segundo as autoridades, Douglas Meyer, de 37 anos, depositava cheques sem fundos em cooperativas de crédito e sacava o dinheiro antes que os depósitos fossem confirmados. A investigação aponta que ele chegou a usar o uniforme de policial para tentar convencer funcionários a liberarem o valor mais rápido. Meyer trabalhou como policial entre 2020 e 2024 e voltou ao cargo por um breve período neste ano, antes de pedir demissão em agosto. Ele se entregou às autoridades e foi liberado depois de pagar fiança. O xerife do condado, Mike Chitwood, disse que o caso envergonha a corporação e que o distintivo usado por Meyer será derretido, como símbolo de que ele não deve voltar a trabalhar na área de segurança. E a Justiça da Flórida declarou que trechos da lei estadual sobre o uso de armas são inconstitucionais. Decisões judiciais recentes alegam que a restrição que impedia menores de 21 anos de ter porte oculto foi considerada incompatível com a Constituição. Em outro caso, um tribunal de apelação concluiu que a proibição geral do porte visível de armas por adultos não se alinha ao histórico jurídico reconhecido pela Corte Suprema. Xerifes e delegados que atuam nos condados alertam para a necessidade de orientações claras para aplicar a lei de forma padrão em todas as jurisdições. O Legislativo da Flórida deve rever e atualizar os estatutos de armas para garantir segurança jurídica e conformidade com as decisões. E nesta terça-feira, dia 4 de novembro, eleitores de diversas cidades da Flórida vão às urnas para a escolha de prefeitos e membros de câmaras municipais. Em Miami, por exemplo, os eleitores votam para prefeito e 2 comissionados distritais. Cidades como Orlando, Lakeland e Winter Haven também votam para lideranças locais. As urnas ficaram abertas entre 7 da manhã e 7 da noite. De acordo com as autoridades, a adesão dos eleitores antecipadamente foi baixa. As eleições desta terça-feira são decisivas e importantes
para questões de políticas públicas, como habitação, segurança, transporte e serviços. E o hotel histórico de Boca Raton, um dos mais tradicionais do sul da Flórida, surpreendeu com uma recuperação rápida após fortes tempestades inundarem o saguão principal. Em apenas alguns dias, o The Boca Raton Hotel conseguiu reabrir as portas e retomar os serviços. Equipes trabalharam sem parar para retirar a água, limpar o local e substituir móveis danificados. Na semana passada, o hotel histórico sofreu com o impacto das chuvas fortes na região costeira. Imagens que circularam na internet mostraram a água subindo até cerca de 1 metro de altura, tomando o lobby e parte do restaurante. Segundo a administração, ninguém ficou ferido e os danos foram limitados à área de recepção. A seguir, teve voz de prisão por falso testemunho durante depoimento da CPMI do INSS. Até já! As linguiças cortes trazem o sabor artesanal que une amigos e família. O açaí Triunfo é a sua fonte de energia natural e saborosa. Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. Fala, meu povo! Estamos começando mais um episódio do Salto Alto Podcast, com essa série na América. E agora você fica com as principais notícias do Brasil com a correspondente Arlene Balieiro. E 35 pessoas foram presas nesta terça-feira durante uma operação policial contra o tráfico de drogas nos estados da Bahia e do Ceará. Segundo autoridades de segurança, o objetivo é desarticular o núcleo armado e financeiro do Comando Vermelho no estado baiano. A operação acontece 6 dias após a mega operação contra a mesma facção criminosa no Rio de Janeiro. 90 mandados judiciais foram cumpridos. Entre os detidos estão o homem apontado como líder da facção em Salvador. A companheira dele, acusada de controlar o dinheiro do grupo, também foi presa. O casal foi encontrado escondido em Eusébio, na região metropolitana de Fortaleza. A justiça ainda determinou o bloqueio de 51 contas bancárias ligadas aos suspeitos. Segundo a polícia, a operação investiga o envolvimento em homicídios e expansão do tráfico de drogas. E o governador Cláudio Castro entregou na segunda-feira ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, o STF, um relatório da mega operação realizada nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro. Segundo o governo, o documento detalha o planejamento e a execução da ação. Castro ainda afirmou que a operação
seguiu as regras da ADPF 635, que regula o uso da força policial nas comunidades. Na ocasião, Moraes visitou o Centro Integrado de Comando e Controle da Corporação. No fim de semana, o governo do Rio liberou a lista oficial com a identificação de 115 dos 117 mortos na ação. De acordo com a polícia, 95% deles tinham envolvimento com o crime organizado. Por último, a polícia divulgou um vídeo que, segundo as investigações, mostra uma maneira cruel usada por criminosos para ocultar vítimas. Corpos de desafetos podem ter sido lançados a um jacaré. E foi publicado na segunda-feira pelo governo federal o decreto que autoriza o uso das Forças Armadas para garantir a segurança durante a COP30. O evento vai ser realizado entre os dias 10 e 21 de novembro em Belém, no Pará. A medida já entrou em vigor e vale até o dia 23 de novembro. O decreto assinado pelo presidente Lula prevê a operação de garantia da lei e da ordem, a GLO, em áreas estratégicas da capital paraense, além dos municípios de Altamira e Tucuruí, onde ficam as usinas hidrelétricas de Belo Monte e Tucuruí. Os militares terão poder de polícia temporário e vão atuar em coordenação com órgãos de segurança pública do Estado e da União. A GLO é um instrumento previsto na Constituição e só pode ser decretada em situações excepcionais, quando as forças policiais não são suficientes para garantir a ordem pública. E o Climatempo emitiu alerta para a formação de um ciclone extratropical no Rio Grande do Sul a partir de sexta-feira, dia 7. Com isso, a previsão é de chuva intensa e ventos fortes em várias regiões do estado. A instabilidade deve começar já na madrugada de quinta, dia 6. Na segunda-feira, uma forte chuva de granizo atingiu o município de Sarandi, no norte do estado, e deixou pelo menos 100 famílias desabrigadas. A Defesa Civil confirmou danos em casas, comércios e lavouras, além do fechamento de 2 postos de saúde. Moradores relataram pedras de granizo do tamanho de ovos e disseram que o tempo mudou de forma repentina. O acúmulo de gelo na BR-386 assustou motoristas. E um depoente da CPMI do INSS teve prisão decretada por falso testemunho. Veja. E o presidente da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura, CBPA, Abraão Lincoln Ferreira da Cruz, teve a prisão decretada durante o depoimento na CPMI do INSS na madrugada desta terça-feira. O pedido foi feito pelo presidente da comissão, senador Carlos Viana, por falso testemunho. A decisão foi tomada após Abraão mentir sobre a relação dele com o tesoureiro da entidade, Gabriel Negreiros, que é padrinho do neto dele. Provas de depósitos de 5 milhões feitos por Abraão a Negreiros foram apresentadas por parlamentares. Confrontado, o sindicalista alegou confusão e problemas auditivos, mas sem sucesso. Abraão Lincoln possuía habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, que permitia que ele permanecesse em silêncio, mas optou por responder algumas perguntas. Veja agora a cotação do dólar frente ao real. E esta edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Boa noite.